miliciano que já foi o mais procurado do Rio de Janeiro deve ser ouvido hoje pela Polícia Federal. Aliás, ele deve ser ouvido nos próximos dias, né? A expectativa é de que o criminoso colabore com as autoridades nas investigações. Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, se entregou na superintendência da PF no último domingo, na véspera do Natal. Segundo advogados, o criminoso estava preocupado com a situação da família. Em outubro, um sobrinho de Zinho foi morto em uma operação policial. Em resposta, criminosos incendiaram 35 ônibus e levaram pânico à zona oeste do Rio de Janeiro. A região é dominada pela milícia, que cobra taxas de segurança para a venda de determinados produtos nessas áreas, que são dominadas pela milícia. A gente tem mais informações sobre a prisão, na verdade ele se entregou, como a gente disse, né, desse miliciano que estava foragido desde 2018. Carlos Briggs vai contar mais pra gente. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirma que a prisão do miliciano Zinho, que era o bandido mais procurado do Rio, é o primeiro passo na guerra contra o crime organizado. Com a prisão de Zinho, 2 criminosos passam a ser os mais procurados do Rio. Danilo Dias Lima, o miliciano Tandera, e o Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o traficante Abelha. Em outubro, o governador Cláudio Castro afirmou que os 3 estavam na mira das polícias, após 35 ônibus terem sido incendiados na zona oeste do Rio. A Polícia do Rio agora monitora o futuro dessa milícia conhecida como Bando do Zinho. Existe a possibilidade de uma nova guerra pelo controle de áreas atualmente dominadas pela milícia. A zona oeste do Rio de Janeiro é a mais populosa da cidade e viu crescer o número de tiroteios nos últimos meses por causa da guerra entre traficantes e milicianos pelo controle de bairros e comunidades. A detenção do miliciano Zinho abriu novamente a discussão sobre o futuro do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro Flávio Dino deixará a pasta no dia 8 de janeiro para assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal. A posse na corte tem previsão para acontecer em 22 de fevereiro. Mesmo tirando aí uns dias de férias, o presidente Lula deve se debruçar sobre alternativas para quem de fato assume esse ministério. O PSB, partido de Dino e do vice-presidente Geraldo Alckmin, pediu para permanecer no comando da área. O indicado pelo partido seria Ricardo Capelli, atual secretário executivo da pasta. Mas no Palácio do Planalto, o nome mais cotado para esse posto é do ministro aposentado do Supremo, Ricardo Lewandowski. Quando questionado se aceitaria ou não o cargo, né, o jurista diz que ainda não foi convidado e despistou sobre o futuro do governo. Os nomes de Gleice Hoffmann, presidente do PT, Jorge Messias, advogado-geral da União, e Simone Tebet, ministra do Planejamento, também aparecem e são nomes ventilados para esse cargo. O Ministério da Fazenda pode apresentar ainda hoje novos projetos que visam o equilíbrio das contas públicas. O orçamento aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional prevê déficit zero no próximo ano, ou seja, as despesas não podem ser maiores do que as receitas em 2024. Para cumprir a meta, no entanto, o governo precisa aumentar a arrecadação federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete não promover a elevação da carga tributária, mas fala em reequilíbrio de anomalias no orçamento. Que seriam isso, hein? As propostas aguardadas estão no projeto alternativo à desoneração da folha de pagamento. Na semana passada, o Congresso derrubou o veto do presidente da República ao texto que concede desconto àqueles 17 setores da economia que mais empregam, né? A previsão é de que a desoneração custe até 10 bilhões de reais anuais aos cofres públicos. E na tentativa de fechar as contas do próximo ano no azul, a equipe econômica defendia o veto completo dessa proposta, que contou com amplo apoio de deputados e senadores. A desoneração da folha de pagamento permite que a empresa substitua o recolhimento de 20% do imposto sobre a folha de salários por alíquotas de 1 até 4,5% sobre a receita bruta. Os parlamentares estenderam, aliás, esses benefícios para prefeituras, o que provocou ainda mais reclamação por parte do governo. Ainda não há detalhes do texto em gestão no Ministério da Fazenda, mas a expectativa é de que esses benefícios não sejam estendidos para os municípios também.
Com os deputados e senadores em recesso, os projetos apresentados agora só seriam votados a partir de fevereiro. O presidente Lula viaja hoje para o Rio de Janeiro. Lula e a primeira-dama Janja da Silva vão ficar na base naval da Restinga de Marambaia. A Restinga de Marambaia tem ali uma extensão de aproximadamente 42 quilômetros. É separada do continente pelo Canal do Bacalhau, em Barra de Guaratiba. Ontem, o presidente almoçou com brasileiros e parentes palestinos que foram repatriados da faixa de Gaza. O destaque é de Márcio Rocha. O governo vai continuar trabalhando para retirar brasileiros que estão na zona de conflito entre o grupo islâmico Hamas e o governo de Israel, de acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um almoço de boas-vindas oferecido ao grupo de repatriados pelo Palácio do Planalto no Hotel de Trânsito da Base Aérea de Brasília, Lula afirmou que vai continuar as negociações para conseguir resgatar quem ainda não voltou ao país. De acordo com o presidente, ainda existem famílias que têm parentes retidos no trecho. Além disso, voltou a dizer que o Brasil defende a criação do Estado palestino e que vai continuar atuando junto à ONU para viabilizar a medida. Eu dizer para vocês que não é humanamente possível aceitar o que está acontecendo na faixa de Gaza. Não é possível a morte de tantas mulheres e tantas crianças. Eu, há muito tempo, defendo a criação do Estado palestino e continuamos brigando na ONU para que seja construído o Estado palestino e que os povos possam viver em paz. A morte de uma jovem, depois de sofrer aqueles ataques na internet por fake news, reacende o debate e a urgência na aprovação de um projeto para punir quem propaga conteúdo falso. Esse caso envolve a garota Jéssica Vitória Canedo, que foi alvo de xingamentos depois de mentiras associarem a ela a um relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. A gente falou aqui ontem nesse mesmo espaço bastante, né, sobre esse assunto que é tão importante, o tal do linchamento virtual e a necessidade de punições. O artista defendeu a criação de uma lei específica para impedir casos semelhantes e se comprometeu a acompanhar as investigações. Me comprometer a acompanhar as investigações, no caso. Iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que isso é muito perigoso. Na semana passada, aquela página Choquei, com milhões de seguidores nas redes, publicou falsos prints de mensagens entre os dois, como se eles tivessem um relacionamento. A jovem, então, começou a ser atacada demais numa selvageria na internet, mesmo depois de os dois negarem essa conversa. Ela negou, depois o Whindersson Nunes veio, negou qualquer tipo de relacionamento. Só que é o seguinte, ela não suportou essa exposição, as manifestações de ódio e acabou cometendo suicídio. Um dos administradores do perfil Choquei, o Rafael Souza, debochou do texto que a jovem publicou para se defender. Depois da tragédia da morte, o perfil disse ter compromisso com a legalidade, responsabilidade e ética. O projeto de lei das fake news criminaliza a divulgação de notícias falsas e responsabiliza aquelas plataformas que também ganham dinheiro com as publicações. A proposta está, no entanto, parada na Câmara dos Deputados, após um lobby das plataformas. Para o advogado Luiz Augusto Durso, especialista em direito digital, esses tipos de páginas não têm qualquer obrigação, qualquer compromisso com o bom jornalismo. Vivem pelo sensacionalismo sem responsabilidade nenhuma. Por isso que esse caso da Jéssica deve servir para repensarmos a responsabilidade, primeiro, das plataformas e principalmente desses perfis que vivem à base da fofoca, sem checagem, muitas vezes, da informação. É o like a qualquer custo, né? Outro ponto fundamental do projeto de lei é a remuneração do jornalismo profissional por parte das Big Techs, como Google, Instagram, Facebook e o X, o antigo Twitter, o Twitter. Perfis como o Choquei ganham dinheiro veiculando conteúdo feito pelo jornalismo, porque eles surfam nessa onda. Note que eles não têm ali a notícia própria. Eles vão surfando em outras páginas de jornalismo, capturam na rede deles, capturam como se fosse uma pescaria mesmo daquilo que eles sentem, o cheiro de que vai dar polêmica e rende like. Às vezes distorcem notícias, ou seja, fazem um recorte dentro de determinada apuração. Isso já aconteceu, e aliás, muito recentemente, com uma reportagem da própria Band. O recorte que se fez dali não tinha nada a ver com o conteúdo da reportagem. É o tal do caça-clique, é o tal da busca por like a todo custo. Pois bem,
Essas páginas perseguem esses likes, esse volume de curtidas de forma irresponsável, sem compromisso com a verdade dos fatos, sem a verificação dos fatos, sem checagem, sem apuração. Relator do projeto de lei que está parado na Câmara, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, diz que a aprovação vai inibir casos semelhantes. A lei que nós propomos prevê esses mecanismos, de modo a que as empresas possam atuar impedindo a propagação de mensagens que tenham como efeito tragédias como a que nós assistimos, infelizmente, com a jovem Jéssica. Sem mencionar o caso específico, o presidente Lula falou num pronunciamento em rádio e TV da necessidade de valorizar a verdade. Somos o mesmo povo e um país. Vamos combater a fake news, a desinformação e os discursos de ódio. Valorizar a verdade, o diálogo entre as pessoas. Só que, por enquanto, não tem nenhuma expectativa de quando, efetivamente, esse projeto de lei que discute as fake news deve mesmo voltar ao debate no Congresso Nacional. Falar agora do tempo. São Paulo, temperatura elevada nessa manhã de terça-feira, já são 26 graus de temperatura, marcando os termômetros. E tem possibilidade de chuva e chuva forte ainda no começo da tarde de hoje. Tivemos um temporal muito forte, um registro de uma morte em São Paulo no último fim de semana. E hoje há possibilidade também de chuva bem forte. E o sul do país ainda segue em alerta com a passagem de um ciclone extratropical. O Gilberto Echauri está por aqui para trazer mais detalhes. A passagem do ciclone extratropical pela costa do Rio Grande do Sul não causou danos significativos. Nesta terça-feira, o fenômeno já se afastou em direção ao oceano e o tempo é bom no estado. Choveu nesta segunda-feira em boa parte do Rio Grande do Sul, mas o volume de água e a intensidade dos ventos ficaram abaixo do esperado em áreas como a região metropolitana, Serra e região central. Mesmo assim, a chuva fez com que as temperaturas baixassem. A mínima nesta terça-feira foi de 17 graus em Porto Alegre e a máxima será de 26. Mesmo com menor intensidade, segue ativo um aviso de ressaca entre o litoral gaúcho e catarinense para ondas de até 3 metros. Entre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, o aviso da Marinha é para a possibilidade de ventos muito fortes. São ventos de até 72 km por hora. Para o Sudeste, inclusive, tem previsão de frio nos próximos dias, mas é rápido, tá? Amanhã os termômetros se aproximam dos 20 graus em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Tem um sistema atmosférico de alta pressão, este é o nome, possibilitando a entrada de ar frio na região, que derruba as temperaturas. Só que é o seguinte, como eu falei, é passageiro, mas amanhã mesmo, um tiquinho mais na quinta-feira, e aí mais para o fim de semana o calor volta com força, temperaturas altas, tudo de novo, sol predominando. A chuva abaixo da média na região norte do país atinge também outros países da bacia do Amazonas. Mais informações agora com Ricardo Chaves. Em 2023, o Amazonas teve os menores volumes de chuva em menos de 40 anos. No período, as chuvas variaram de 100 a 350 milímetros abaixo do normal, o que corresponde a cerca de metade do esperado para a região. De acordo com pesquisa recente do Centro Científico da União Europeia, o quadro afetou os rios e a biodiversidade, especialmente nas cabeceiras do Rio Solimões, Purus, Juruá e Madeira, todos na região centro-sul do estado, até os países mais ao sul da floresta, Peru e Bolívia. Segundo o estudo, todos os 9 países da bacia amazônica registraram o recorde histórico em 4 décadas. Hoje, dia 26 de dezembro, é aquele dia oficial da troca de presentes de Natal, né? Uhum. Fica aberta a temporada da troca dos presentes de Natal. Nem todo mundo vai querer trocar, porque foi um presentaço. Justiça Federal incorporou quase 17 milhões de reais no contra-cheque de juízes. E já a partir de dezembro, os magistrados foram beneficiados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que recusou um recurso da Advocacia Geral da União para suspender o adicional por tempo de serviço. O benefício estava suspenso desde 2006, mas aí foi reincorporado depois de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. O recurso da AGU foi negado em 2 horas pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Com isso, pelo menos até fevereiro, quando os ministros voltarem do recesso, juízes federais receberão um adicional por tempo de serviço. O pagamento como benefício fura o teto do funcionalismo e não é pouco, fura muito. É aquilo que a gente sempre fala.
São os penduricalhos que vão fazendo com que o teto fique duplo, triplo, é o tal do triplex dos juízes, né? A Associação de Juízes Federais diz que o pagamento é constitucional e defende a independência do Poder Judiciário, bem como a competência do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para determinar sobre o orçamento da Justiça Federal. A triatleta Luísa Batista, de 29 anos, segue internada e sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na capital paulista. Ela foi atingida por um motociclista enquanto treinava no último sábado em uma estrada de São Carlos. Com múltiplas fraturas, a campeã pan-americana em Lima 2019 precisou ser entubada. Segundo a equipe médica que atende Luísa, ela depende de vigilância contínua, recebe oxigenação por membrana extracorpórea. A técnica aproveita dispositivos mecânicos para fornecer suporte respiratório e cardíaco à paciente. Quer dizer, ela está respirando com a ajuda de aparelhos. O motociclista que a atingiu não tinha habilitação, a moto dele foi apreendida e ele responde agora por lesão corporal culposa. No Rio de Janeiro, a gente tem as atualizações sobre o quadro de saúde da atriz Cláudia Alencar, diagnosticada com uma infecção generalizada. Informação chegando com a Gabriela Souza. A atriz Cláudia Alencar apresenta melhora significativa no quadro de saúde, segundo o boletim médico do Hospital São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio, onde a artista está internada. Ela teve que passar por sedação e ser colocada em ventilação mecânica, já que teve septicemia, uma infecção generalizada, além de pressão arterial instável. A atriz deu entrada na unidade de saúde há uma semana, quando foi diagnosticada com uma infecção bacteriana. Cláudia Alencar atuou em novelas como Fera Ferida, Tieta, Porto dos Milagres e Prova de Amor. A artista também escreveu livros. Principal mercadoria contrabandeada do Paraguai para o Brasil, o cigarro fez com que o país deixasse de arrecadar quase 95 bilhões de reais em impostos nos últimos 11 anos, mais precisamente 94 bi e 400 milhões. O mercado ilegal de cigarros responde hoje por 4 em cada 10 maços consumidos no país. As marcas produzidas no país vizinho entram de forma clandestina por aqui, mas autoridades do setor também afirmam que há produtos fabricados por empresas brasileiras que não pagam impostos. Dados do Fórum Nacional contra a Pirataria mostram que os cigarros contrabandeados representaram 33% do mercado em 2022. Olha isso! Um terço praticamente, enquanto os fabricados no Brasil e que sonegam impostos somam outros 8%. Para evitar a entrada de cigarros clandestinos no Brasil, a Polícia Federal e a Receita têm intensificado a fiscalização nas fronteiras, mas me parece que o trabalho é muito mais amplo do que esse que vem sendo atualmente. É só ver o balanço de 2022, da quantidade de ilegalidade. Bom, a gente sabe, né? Aquela fronteira ali com o Paraguai, a quantidade de coisa que passa. As nossas fronteiras são muito extensas, é verdade, é muito trabalho para a Força Nacional, para a Polícia Federal, para a Receita, que faz também parte dessa operação, desse trabalho, mas é coisa à beça que passa, é coisa à beça, contrabandeada, clandestina, ilegal, como os cigarros. Em Foz do Iguaçu, um dos principais pontos ali da entrada de mercadorias contrabandeadas, a Força Nacional foi autorizada a atuar nas ações de fiscalização também. A área também conta com homens deslocados para cumprir uma operação específica de garantia da lei e da ordem, vigente até maio do ano que vem. E para além dessa área criminal, tem também o problema da saúde pública, né, Sheila? Não se sabe o que há nesses cigarros. Não tem um controle de qualidade. A gente sabe que cigarro faz muito mal à saúde. Mas o cigarro que é produzido dentro de grandes empresas, ele passa por um controle de qualidade. Parece uma coisa até contraditória, né? Mas é verdade. Você sabe o que tem ali dentro. Você sabe o que vai te fazer mal. Nesses outros, né? Não tem ideia do que os caras colocam. Você não sabe o que tem. Pode ter qualquer coisa ali dentro. Ainda pior, né? Para a saúde. Agora, então eu vou fumar um vape, aquela coisa, sabe aquele pendrive? Não, gente, também é muito ruim. É muito pior. Não tem fumo que seja aceitável, que tenha um volume seguro para a saúde. Nenhum deles tem. Mas assim, nada pior do que um cigarro contrabandeado do Paraguai.
Pois é. Né? E vape também não é seguro. E assim, para pais de adolescentes, né, que não sabem exatamente o que é, tipo um pendrive. Presta atenção aí, se a molecada da sua família, de repente, eu vou pra balada. Deixa eu levar esse pendrive aqui, tá levando vape, hein? Uhum. Tá fumando na balada. E ele tem, a dedo duro aqui. Ele é saborizado, né? Assim, ele tem sabores e tal. Isso acaba sendo atraente até para adolescentes que nem são fumantes do cigarro tradicional. E aí tem a moda e tal, e começaram a fumar. Não há estudos conclusivos e comprovados sobre o tamanho do estrago do vape. Mas o vape, ele não é regularizado no Brasil também. Ele não tem venda regularizada. Vende um monte de lugar, mas não pode. Por lei não pode. E ainda falta uma regulamentação, porque é outro caso em que você não sabe o que tem lá dentro. Tem nada descrito. Então, os adolescentes que estão fumando vape não sabem o que estão colocando para dentro também. No Paraguai, um paranaense é preso acusado de fornecer armas e drogas através do país vizinho para organizações criminosas no Brasil. Fala, Ângelo Sfaier. Uma operação da polícia paraguaia fechou uma pista clandestina de avião utilizada pelo narcotráfico nas proximidades da fronteira com o Brasil. A estrutura ficava no distrito de Corpus Christi, a cerca de 60 quilômetros de Salto del Guairá, que dá acesso ao Paraná e ao Mato Grosso do Sul. Durante a operação, o paranaense Ricardo Luiz Picoloto foi preso. Ele foi apontado pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai como fornecedor de armas e drogas para grupos criminosos que atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Ministério das Finanças de Israel, agora nos destaques internacionais, projeta que a guerra entre o país e o Hamas persista até fevereiro, pelo menos. Em um relatório divulgado ontem, há a previsão de gastos de 14 bilhões de dólares com a incursão contra o grupo terrorista. Ainda ontem, no parlamento israelense, parentes de reféns do Hamas protestaram contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pediram maior empenho do governo para a liberação dos reféns. Até agora, a gente não tem um número preciso sobre quantas pessoas ainda estariam em poder do Hamas. Mais de 100. Agora, esse número já variou muito, até porque não há números precisos também conclusivos de quantos teriam morrido durante esses ataques promovidos pelas forças de Israel. Enquanto isso, a gente continua contabilizando mortes de civis, mortes de mulheres, de crianças, que em nada tem a ver com isso. A gente continua acompanhando aquelas pessoas que tiveram de se deslocar para o sul. Depois, o sul da faixa de Gaza começou a ser fortemente bombardeado e atacado também. Essas pessoas começaram a se deslocar novamente para o norte, que é uma área completamente tomada, completamente bombardeada, vivendo em meio a escombros, porque é dessa maneira que algumas não, centenas de pessoas estão morando sem nenhuma condição mais própria de vida, sem nenhuma dignidade, com ausência de qualquer estrutura básica de saneamento, com muita dificuldade para conseguir água e alimento, dependendo 100% da ajuda humanitária que chega pela ONU. Então é terrível, é catastrófica a situação que a gente vê na faixa de Gaza e sem uma perspectiva de melhora para a vida dessas pessoas nos próximos 2 meses, pelo menos. Acabamos de falar aqui, essa é a previsão do próprio governo de Israel. Não há essa perspectiva. Contabilização de mortes, a gente já passou de 20 mil, mas também é um número muito difícil de ser aferido, porque são números trazidos pelo próprio Ministério da Saúde do lado palestino, mas que também tem controle do Hamas. A gente fica sempre com os números da ONU, mas a ONU leva esses números em consideração. A ONU fala em mais de 20 mil mortos, somando os dois lados, o que é muito trágico. E aí a gente está falando de crianças, repito, mais da metade desses mortos, crianças, adolescentes e mulheres. E mais de 1.700.000 pessoas que tiveram de sair das suas casas com deslocamento forçado, que também é considerado um crime de guerra. Não sou eu que estou falando, é a lei de guerra. Né? Guerras têm leis, a gente falou amplamente sobre isso aqui, e essa é uma delas. Quando você força um deslocamento dessa população em massa, e elas não têm para onde ir, elas não têm para onde escapar, elas não podem passar. Elas estão confinadas, exatamente, e lançadas à própria sorte. Bem, mais notícias preocupantes aqui do Oriente Médio e agora de um outro ponto, porque os Estados Unidos fazem retaliação depois de um ataque ferir 3 soldados americanos no Iraque. Então, Estados Unidos atacando posições no Iraque. Mais informações chegando com Eduardo Frumento.
E existe justamente uma desconfiança de que ataques que ocorreram a uma base americana no Iraque tenham relação com o conflito entre Israel e o Hamas, porque os Estados Unidos apontam que são militantes do Hezbollah, que patrocinados pelo Irã, que estão atacando essa base militar dos americanos que fica no Iraque, essa base militar. A gente lembra que desde o início do conflito, outras posições americanas na Síria também já foram alvo de ataque. De acordo com o Pentágono, um forte ataque de retaliação foi realizado durante a madrugada em pontos do Iraque para desmobilizar e destruir pontos de lançamento de foguetes utilizados por milícias filiadas ao Hezbollah e patrocinadas pelo Irã. Destes 3 soldados que ficaram feridos depois do ataque à base americana, ao menos um está em estado grave, de acordo com a imprensa americana. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que vai continuar destruindo pontos do Hezbollah no Iraque para manter em segurança os soldados que estão hoje no Oriente Médio. De acordo com o Departamento de Defesa, eles seguem uma direção dada pelo presidente americano Joe Biden. Então agora a informação que chega é de ataques militares que ocorreram a uma base dos americanos no Iraque e uma resposta aí dos americanos do Pentágono a essa milícia filiada ao Hezbollah num momento de tensão no Oriente Médio, para a gente ficar de olho. Atenção agora voltada para o Iraque também. Obrigada, Frumento. Só para acrescentar aqui uma mensagem do nosso ouvinte Rodrigo, mas todas as vezes em que a gente fala sobre conflitos que tem tantos aspectos envolvidos e tantos elementos sobre os quais a gente trata, né? Que aí os nossos ouvintes sempre enviam aqui mensagens. O Rodrigo mandou: a gente também não sabe quantos reféns o Hamas matou. E ele tem toda a razão. Esse também é um número que nos falta, com precisão, com convicção. Então, obrigada a participação aqui do Rodrigo. A gente volta ao longo do dia e dos próximos dias ainda acompanhando muito de perto essa situação tão dramática, tão triste e tão grave que a gente vê ainda na faixa de Gaza. O tempo deve continuar instável nos próximos dias no nordeste da Austrália, onde mais de 100 mil pessoas ficaram sem luz em plena noite de Natal. Os estados de Queensland e Nova Gales do Sul foram os mais afetados pelas tempestades. Uma mulher morreu depois de ser atingida por uma árvore que caiu. A chuva forte veio acompanhada por granizo e também provocou inundações. E já a atualização da previsão do tempo aí na sua cidade e na sua região. Destaque do esporte, agora Milton Neves está de folga, mas claro que a gente tem o destaque do futebol. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. O destaque vem com nossa voz de trovão. Fala, Bruno Camarão. Ele é impressionante. Imagine receber um elogio destes de um cara que atua na mesma função que você. É o caso de Lucas Paquetá na Inglaterra. O brasileiro do West Ham, um dos destaques da Premier League, foi elogiado por Paul Scholes, lendário meio-campista do Manchester United e hoje comentarista. Abre aspas. Ele também tem uma qualidade brilhante. Quando você está falando de City, Liverpool, United, Arsenal, Real Madrid e Barcelona, você pode vê-lo jogando nesses times. Projetou o ex-jogador. E foi além. Ele quase me lembra o Cantona pela forma como os jogadores simplesmente quicam nele. Ele é tão impressionante, pode fazer tudo. Completou Scholes, citando o craque francês na comparação. Paquetá esteve afastado das últimas convocações da seleção brasileira por conta de investigações relacionadas a apostas esportivas. No último sábado, ele participou dos 2 gols da vitória do West Ham sobre justamente o United. Quinta, o time dele volta a campo, desafiando o líder Arsenal.